Fala, amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes Lima, como sempre, tentando ensinar um pouquinho para vocês e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar de muitos arreios aqui, tá certo? Vou falar de arreios aleatórios, porque tem muitas pessoas que não conhecem. Bom, e se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita Amantes do Cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Clica no sininho aí para não perder nenhuma notificação do YouTube. Deixa seu like e deixa seu comentário. E compartilha esse vídeo com a maioria de amigos que você puder. É de suma importância para o meu e também para o seu crescimento. Agradecer aqui o apoio da Estética Automotiva do nosso amigo Renato. Muito obrigado por você dar o espaço para a gente. Bom, pessoal. Bom, pessoal, eu queria falar para você hoje de várias embocaduras, principalmente embocaduras que é usada diariamente na vaquejada, mas serve também para qualquer modalidade, tá certo, pessoal? E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre professoras cara mole, sobre professoras cara dura, tá certo? Mas antes de eu falar, vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer para vocês. Não considere falar demais, considere sim que é um aprendizado a mais que você vai ter. Veja bem, esses arreios que eu vou mostrar agora são arreios fixos, semifixos ou arreios de correção. Não são arreios para você começar a domar, treinar cavalo. Você pode dizer assim, Praxedes, mas o fulano doma dessa forma, ciclano doma dessa forma. Não segue ciclano, não segue fulano. Se fulano já doma diretamente um cavalo usando um freio fixo, uma professora que é um arreio fixo, ou então um freio fixo de qualquer natureza, esse fulano está complicando a doma dele, complicando o aprendizado do cavalo. Portanto, você não deve seguir esses aprendizados. Procura pessoas que ensinam na doma racional, que te ensinam de uma maneira racional, sem você estar aí prejudicando a doma do seu cavalo, tá certo? Vamos lá? Olha só, eu queria mostrar para vocês, queria falar um pouquinho para vocês do freio correction, certo, pessoal? Queria falar para vocês um pouquinho sobre o freio correction. Muita gente tem na cabeça que esse freio correction, pelo nome, eles vão procurar a palavra correction e vem de correção, tá certo? É correção. Então eles acham que o problema do cavalo que ele tem, esse freio vai corrigir. Então eles enlouquecem procurando um freio correction. Não é por aí. Não é dessa forma, principalmente um freio desse, que apesar de ser um freio de alumínio, por sinal um freio muito bem feito, isso é coisa de americano, tá certo? Por sinal um freio muito bem feito, não é esse freio que vai corrigir o seu cavalo. Lembre-se do que eu estou te falando, certo? Principalmente se esse seu animal for um potro e aprender, ou seja, empurrar na embocadura no início da doma, que você esteja usando um bridão, que você esteja usando um sadepole, aí às vezes você, sem conhecimento, acha que porque o nome do freio é correto, ele vai corrigir o seu problema. Não, se você colocar isso na boca de um cavalo que não está enfrenado para corrigir, você vai acabar com a doma que você está fazendo, tá certo? Ou seja, vai prejudicar muito a embocadura. Por que, Praxedes? Porque esse freio é um freio que dá uma pressão muito severa, tá certo? Na barra do teu cavalo. Ele protege um pouco a língua, mas dá uma pressão muito severa na barra, tá certo? E lembrando que quando você está domando um potro, você está indicando o focinho dele para um lado e indicando o focinho dele para o outro. E o que acontece aqui? Aqui esse freio não vai fazer a mesma função, porque se ele está dentro da boca de um cavalo aqui, olha só, aqui é a barra do cavalo, aqui é a barra do cavalo, e você puxa para cá, ele faz ação contrária, tá certo? Então, são freios para cavalo já enfrenados, freios que cavalo já trabalhando no freio, tá certo? Aí sim, se você entender o que você está fazendo, você pode colocar um freio desse e corrigir. Por sinal, eu não sei se vocês prestaram atenção, esse aqui é um curva. Ele tem aqui as barras curva, tá certo? Isso facilita com que esse freio se molde melhor. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse freio se molde melhor. Deixa eu botar nessa mão que não tem o relógio. Ó, que esse freio se molde melhor, tá vendo? Na boca do cavalo. Por ter essas hastes redondas.
Então eu gosto muito desse freio para corrigir cavalos já enfrenados. E eu preciso saber o que está fazendo. Lembrando que não é o freio que vai corrigir, é o seu conhecimento sobre correção. Tá certo? Bom, vamos colocar ele aqui. E vamos pegar um outro freio, por exemplo. Esse daqui, pessoal, olha. Esse aqui é um freio. Esse aqui é um freio, né, bridão, porque ele tem essa articulação dentro, levantador. Por que ele é um freio bridão levantador? Porque ele tem esse levante aqui, olha pessoal, ó. Praxedes, é um freio para usar em doma? Sim, eu costumo usar em doma esse freio, mas depois que o meu cavalo já estar adaptado à alavanca, ok? A alavanca, eu tenho vários vídeos aqui explicando sobre a alavanca, tá certo, pessoal? Esse freio, muita gente acha que por ser um freio levantador, esse freio vai levantar, ou seja, a cabeça de um cavalo. Em que ponto nós usamos esse freio? Veja bem, por ele ser o nome ter levantador, ele não é o freio que vai levantar a cabeça de um cavalo se você quer que o cavalo levante a cabeça. É aqueles cavalos que andam com a cabeça pelo chão. Ele vai sim levantar um pouco à frente do teu cavalo, né? Porque é um freio que ele fica dessa forma. Vamos supor que aqui é o canto da boca do cavalo, pessoal. Aqui é o canto da boca do cavalo. Deixa eu botar assim, ó. Vamos supor que aqui, deixa eu botar de lado para vocês verem. Tá vendo para ver aí direitinho, Erinho? Ele é assim, ó. Aqui vai por cima da cabeça e aqui você coloca a folha de rédea. Quando eu aciono esse freio, deixa eu colocar. Pronto, pessoal. Eu peguei uma cordinha aqui para eu simular para vocês a ação que esse freio faz dentro da boca do cavalo. Deixa eu dar um nó aqui, colocar aqui e vou usar essa cordinha. Isso. Ok? Se eu botar aqui, prender ele aqui para eu mostrar para vocês. Ó, que a gente tem que improvisar para você ver a ação que esse bicho faz na boca do cavalo. Ó. Aqui está a boca do meu cavalo, aqui está a minha rédea, aqui vai ser a que sobe pela cabeça. Vamos supor que um cavalo esteja baixando demais a linha de pescoço ou você quer levantar a paleta desse cavalo. Vamos supor que aqui é a cabeça do meu cavalo, tá certo? Quando eu aciono esse freio, esse freio vai levantar, tá vendo ele levantando a minha mão, ó? Tá levantando a frente do meu cavalo, tá vendo? Ó? O meu cavalo, ele consequentemente vai estar com a nuca flexionada, tá certo? A nuca aqui flexionada, e eu vou fazer isso, ó, e ele vai levantar, tá vendo, pessoal? Ó. Quando eu faço essa ação, ele vai de encontro aos dentes do cavalo, ele vai de encontro aos dentes do cavalo. Com isso, vai facilitar o cavalo ceder a nuca, porque vou mostrar para vocês mais uma vez, olha, outra ação desse freio. Olha só. Ó. Vamos supor que o meu cavalo, ele não tem... Eu faço tudo aqui, né, pessoal, para vocês aprenderem. Ó, vamos supor que o meu cavalo, ele não tem nuca, tá certo? Ele tá dessa forma, ó. Quando eu aciono, aqui é a cabeça do meu cavalo. Meu cavalo está com a cabeça para cima, por exemplo, ó. Levantando a cabeça, tá certo? E eu quero ceder a nuca, quero fazer isso, ceder a nuca do meu cavalo. Quando eu aciono esse freio, ó, ele, para o cavalo sair dessa pressão, o cavalo vai fazer assim, ó. Quando o cavalo faz isso, ó, o cavalo sai da pressão. Se ele esticar a cabeça, vai dar pressão. O cavalo fez isso na nuca, ele sai da pressão, tá certo? Então, pessoal, é um freio muito bom também para você ganhar a nuca do cavalo. Mas lembrando que você precisa saber o que você está fazendo, tá certo? Levantador, ele é para levantar a frente do cavalo. Ele serve para você flexionar. Deixa eu tirar isso daqui. Ele serve para você flexionar a nuca do seu cavalo. Mas ele não vai ser aquele freio que vai servir para o seu cavalo que está indo embora e você querer parar ele, não. Para o cavalo que vai embora, ele levanta a cabeça e vai embora, primeiro você vai trazer a nuca dele para poder, com a nuca no lugar, você corrigir esse cavalo. Entenderam como funciona esse bicho aqui? Bom, vamos falar, deixa eu colocar aqui, vamos falar, pessoal, desse freio aqui, ó. Ele é um freiozinho cearense, uma bride cearense.
Ó, vocês vejam bem, o cavalo que usa esse freio é um cavalo que tem muita rédea, tá certo? Por quê? Porque veja como que tá forrado, bem forradinho, mas é forradinho mesmo, tá certo? Ó, bem forradinho, não machuca o cavalo, a cortadeira. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, tá vendo? Ó? É bem forradinho e esse freio esse arreio aqui é um arreio pronto, fixo, e vocês podem ver que é um freio que tem uma ação muito pequena, não é um freio de alavanca grande, e é um freio que não dá pressão total nas barras, tá certo? Praxedes, esse freio seria o freio para eu botar no meu cavalo que está me carregando? Não, porque é um freio que não dá muita pressão na língua, a língua vai ficar aqui dentro, vai dar uma pressão, mas não é aquela pressão severa, vai dar uma pressão mediana, não é os maiores que eu já vi, talvez uma pressão severa nas barras, no palato, mas vai dar uma pressão mediana na barra do cavalo. Não vai ser aquela pressão, porque ele tem essa perna aqui curva, ok, pessoal? Então, isso é um freio para um cavalo já pronto, um cavalo que você quer acomodar ele um pouco no palato, quer acomodar ele um pouco nas barras, ou seja, um freio que um cavalo que usa um freio desse, consequentemente, é um cavalo que usa um freio desse, com certeza é um cavalo que tem muita arreios, que a gente fala, tá certo? Muita rédea, ok? Vamos lá. Vamos falar dessa professora, o break, que a galera chama cara mole. Por que ela é cara mole? Ela é cara mole porque ela tem essa articulação aqui, ó, pessoal. Olha, aí a galera chama ela de cara mole. Ela, diferentemente das outras, tem essa argola aqui embaixo, que é para você colocar aqui por dentro e, consequentemente, você travar essa frente para ela não ficar balançando. Porque se você não travar o cara mole, ela vai ficar balangando, balançando, que a gente chama aqui, entendeu? Então, a galera passa aqui por dentro, ó, deixa eu mostrar por dentro dessa argolinha, ok? Ó, por dentro dessa argolinha e trava ele aqui dessa forma, ok? E ele ajusta melhor de quando você tá sem essa argolinha, você puxa do lado e ele não vem tanto, mas com a argolinha ele tem uma pressão maior, tá certo? Não se engane com o nome cara mole, ok? Ele vai fazer esse tipo de ação aqui, ó. Quando você puxa, ele vai pegar mais apoiado, tá certo? E a pressão é um pouco mais forte na cara do seu cavalo, na venta do seu cavalo. Outra coisa que eu queria mostrar, que dizer para vocês sobre esse freio aqui, é que esse freio aqui, você precisa, se você tiver, na verdade, um cavalo duro, e um cavalo que não usa embocadura e você quer dar uma flexionada nele dos lados, de um lado ou do outro, esse freio aqui é indicado. Aliás, esse breque aqui é indicado. Por quê? Porque ele tem essas articulações e ele puxa meio que um lado independente do outro, tá certo? Ou seja, ele tem essas articulações diferente do cara dura que eu vou mostrar já para vocês. Então, para você levantar a paleta de um lado do seu cavalo, levantar a paleta de um lado e do outro do seu cavalo, com esse freio cara mole, é melhor. É aquele velho ditado, cavalo duro, arreio mole. Cavalo mole, arreio duro, tá certo? Então, é para isso que serve esse freio. Não é um freio muito... Não é um freio, pessoal, como é que eu posso dizer? Muito manso, não. Ele é brabo, tá certo? Então, é um considerado severo. E o que vai dizer se ele é mais severo ou não são as pernas. Esse tem as pernas um pouco tardia, são para trás. Se ela fosse uma perna reta, que era um freio que tinha uma resposta mais severa, uma resposta de imediato com a tua mão, tá certo? Então tá aqui e você pode ver, ó, que forradinho também é como se fosse um Rackmore mecânico, tá certo? Deixa eu falar aqui para vocês do cara dura. Olha só, forradinho também, né, para não machucar o cavalo. Eu não estou falando do dono desse freio, pessoal, mas geralmente as pessoas só forram depois que machuca. Então, se você seguir por Praxedes Lima, você vai forrar antes de machucar, tá certo? Porque eu não concordo com essa parte, concordo sim com o uso da professora, mas do breast, mas não concordo com essa parte de dentes, tá certo? Esses dentes teriam que ser banidos, né, para não machucar seus cavalos, ok? Mas vamos lá, olha só.
Esse é o cara dura. Vocês olhem que diferente desse aqui, olha, diferente desse que tem essa frente mole, esse aqui não tem. Esse aqui está montado, ele não tem, ele tem a frente fixa. Então é um freio, é um apetrecho fixo, ok? Fixo. Ele consegue, já esse aqui, você não consegue destravar um cavalo de um lado ou do outro, ou seja, levantar uma paleta, jogar esse cavalo para dentro do circo com mais facilidade, do jeito que você, aliás, para fora do circo, com facilidade que você faz com o cara mole. Você não consegue. Esse é um cara dura falado, tá certo? É um arreio fixo que a gente costuma usar sempre em cavalos prontos, ok, pessoal? A ação dele também é só no focinho e na parte de trás do queixo. Já esse aqui, ó, como não é solto aqui, ele não tem aquela argolinha que passa por dentro, porque esse não fica balançando. Você ajustou, ele já não fica solto como esse aqui, porque ele não tem essa junção, tá certo? E diferente do outro, para você trabalhar cavalo lateralidade, na lateralidade você não consegue fazer com esse aqui. E se conseguir fica mais difícil, porque é um freio fixo, ok? Praxedes, olha, com o freio cara mole que eu mostrei aí, você não consegue, é mais difícil para você movimentar a frente de um cavalo, ok? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando você pega o cara mole dessa forma, para movimentar a frente do cavalo, o cavalo vai fazer com o focinho assim, então vai colocar uma mão para frente, vai ser difícil dele se movimentar, tá certo? Presta atenção nessa dica que é de suma importância. E já com o cara dura, que ele é um freio, cara, deixa a cara fixa, deixa o freio fixo na cabeça do cavalo, para você movimentar a frente de um cavalo é bem melhor, tá certo? Então se você for corrigir um cavalo, movimentar a frente, não usa o cara mole, tá certo? Eu tenho um outro cara mole aqui, um cara dura aqui, olha, perna de moça e com uma perna só, de rédeas, ok? Praxedes, por que esse tem uma perna só de rédea? Veja bem, esse tem uma perna só de rédea porque esse é um freio fixo e para cavalos prontos. Por que para cavalos prontos? Porque quando você está mexendo com um potro, por exemplo, deixa eu pegar de novo aqui, ó. Quando você está mexendo com um potro, por exemplo, ou com cara dura ou com cara mole, que você vai puxar esse potro de lado, você tem a ação da perna de cima da focinheira, do cabeção, para indicar o potro para um lado e para o outro, ok? E com esse aqui você não tem. Esse aqui é para cavalos prontos, porque se você colocar uma rédea só num potro, fica difícil de você manuseá-lo. Vai puxar aqui, a cabeça do cavalo vai fazer isso e o cavalo não vai entender. Então, arreios que se usa uma perna só é para cavalos já pronto, tá certo, pessoal? No caso, cavalo de boi já pronto. E você pode prestar atenção em que esse freio, por ser um perna de moça, mas vocês olhem que ele é bastante tardio, não é um freio tão severo. Onde que fica a perna de moça desse freio? Fica cá atrás, tá certo? Cá atrás. Então é um freio que tem uma resposta na venta do cavalo tardia. Não é considerado pelo peso ou pelo tamanho um freio tão severo, ok? Esse aqui, pessoal, é a mesma coisa. Já aquele perna de moça que ele é reto aqui, aí sim ele é um perna de moça mais severo. E tem umas que essa perna de moça, ela fica bem aqui na frente, fica assim para frente. Aqueles são os chamados mais severos. Pode ser um perna de moça, pode ser um outro qualquer, tá certo? Se a perna for reta ou então for um pouco mais para frente, quando tu encosta, já está fazendo uma pressão danada na venta do cavalo, tá certo? E vocês podem prestar atenção que são todos bem forradinhos, ok? Bom, vamos falar um pouco desse outro correction aqui, pessoal. Olha, é um outro correction, não é de alumínio e nem tem aquela curvatura que o primeiro que eu mostrei para vocês tem na barra, tá certo? Então esse freio também, não se engane, é um freio severo, apesar dele ser um pouco tardio também a perna, que se a perna dele fosse aqui reta, ele era mais severo ainda. Esse freio, quando você fecha ele na boca do cavalo, por ele não ter uma curvatura grande aqui, ele vai fazer uma pressão tipo um alicate, ou seja, efeito mais que quebra-nozes na boca do seu cavalo. E não confunda,
Arreios de correção, freios de correção não são assim na sua cabeça para corrigir cavalos, tá certo? O que corrige cavalos é a sua mão, o conhecimento que você tem com cada ferramenta. O freio de correção ou qualquer outro freio, ele te auxilia nessa jornada, te auxilia nessa caminhada, tá certo, pessoal? Esse aqui é um freinho cearense, né? Um bocado mediano, não com um bocado alto. Esse freio aqui, se você tiver um cavalo duro, por exemplo, que um cavalo que aguenta pressão na língua e você quer proteger a barra desse cavalo, você usa sim um freio desse. Você vê que ele não pega tanto nas barras, não dá tanta pressão nas barras, mas não tem onde a língua passar, então ele vai dar uma pressão severa na língua do cavalo, tá certo? E uma pressão também um pouco severa no palato. Mas já a ação dele, apesar de ser reta, não é tão grande, ok? Não é tão grande. Se ele fosse maior um pouquinho, aí sim a ação era mais pesada. Ó, e com relação a essa haste, esse pedacinho daqui do portal não, daqui da barra do freio, da haste da barra do freio para a alavanca, essa parte que faz a alavanca é pequenininha. Então, como eu falei em vídeos anteriores, são freios que te ajudam a erguer a linha de frente de um cavalo, tá certo? Já aqueles que são grandes te ajudam a baixar a linha de frente de um cavalo, tá certo? Pequenininho, quando você pede, te ajuda a levantar, e esses que são grandes assim, eles te ajudam a ceder um pouco a linha de frente, ok? Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica, principalmente das professoras, que tem muita gente que não entende muito, bota na venta do cavalo de qualquer jeito. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá certo? Um abraço muito forte e até o próximo vídeo, se Deus quiser.